Pode sentar-se. Efésios capítulo 2, a partir do verso de número 11. Efésios capítulo 2, a partir do verso de número 11. Efésios 2, a partir do verso 11, que diz assim: Portanto, lembrai-vos que, outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circunciosos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo e separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu a sua carne, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Muito bem, meus queridos, nós estamos falando a respeito do que vem a ser uma igreja saudável. Isso é muito interessante porque em outro momento nós usamos a ilustração de uma criança, bem como também usamos a ilustração de uma planta, onde nós vimos naquela oportunidade sobre o que vem a ser, ou o que se espera de um indivíduo que nasce, o que se espera de uma planta que brota, e aí nós aplicamos isso à igreja e o que se espera da igreja de Deus. O que é ser um cristão? Aliás, eu pergunto ainda, o que é que você entende por um cristão nominal? É interessante que algumas pessoas, elas orgulham-se de já terem sido batizadas e às vezes orgulham-se por já terem 10, 30, 40 anos de batizadas, e algumas pessoas falam isso, enche o peito para falar a respeito disso. Mas é interessante que muito mais importante do que fazer parte do rol de membros da igreja, se faz necessário identificar-se com a pessoa de Jesus Cristo. De maneira, queridos, que um cristão é alguém que teve os seus pecados perdoados e foi reconciliado com Deus, esgotou por sua vez todo o seu código moral e recorreu ao trono da graça. Sim, nós devemos nos lembrar muito bem que quando algumas pessoas são exortadas, são desafiadas a confessar Jesus como Senhor e Salvador, essas pessoas começam a dizer, pelo menos algumas delas:
eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. Logo, essa pessoa respalda-se em seu código moral e, em outras palavras, é como se elas dissessem: eu não preciso de Jesus. Lembrando que foi o próprio Jesus quem disse que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Os justos não precisam de um Salvador, mas sim tão somente os pecadores. Logo, se alguém é capaz de apresentar toda a sua gama de fatores positivos diante dos homens, logo, podem se auto-justificar-se perante Deus. Lembrando que, de acordo com a descrição de Cristo, quem transgride um mandamento torna-se culpado de todos. Logo, todo esforço humano, no sentido de auto-justificar-se diante de Deus, torna-se algo completamente inócuo, algo completamente sem qualquer eficiência e eficácia. Pois bem, o apóstolo Paulo, ele utiliza aqui uma série de elementos, uma série de figuras riquíssimas, vindas lá do Antigo Testamento, e aí ele procura aplicar todas aquelas figuras à pessoa de Cristo, apontando para a pessoa de Cristo, e ele é capaz de interligar o povo de Deus lá do Antigo Testamento com o povo de Deus agora do Novo Testamento, chamado igreja. E aí ele mostra qual era a condição do gentio lá no Antigo Testamento. E aí ele diz que agora judeus e gentios todos estão unidos pela pessoa de Cristo. Isso é bem interessante. E aí ele diz que estes indivíduos de Éfeso antes não tinham esperança e viviam sem Deus no mundo. Lembrando que, por exemplo, lá para os crentes de Corinto, o apóstolo Paulo dirá que Cristo é esperança nossa, mas em um dado momento esses indivíduos estavam aqui sem esperança e, portanto, também sem Deus no mundo. Vejam o verso 12, o que é que diz aí? Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esta era a situação, esta era a condição destas pessoas. De maneira, queridos, que um cristão é aquele que se acha indigno do céu, mas que deposita a sua fé e esperança nas promessas do Senhor, pela certeza da misericórdia do Senhor, manifestada no sangue de Cristo Jesus. É exatamente assim. E aí o apóstolo Paulo argumenta e diz: porque ele, Cristo, é a nossa paz, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aqui, conforme já disse, o apóstolo Paulo vale-se de figuras lá do Antigo Testamento. Devemos nos lembrar que lá no tabernáculo existia o Santo dos Santos. O que era o Santo dos Santos? Era um espaço, dentro daquele espaço estava o propiciatório, que era o lugar onde o sumo sacerdote aspergia o sangue do cordeiro, e ali também ele confessava todo o pecado do povo. Detalhe, apenas e exclusivamente o sumo sacerdote podia entrar naquele espaço, e uma vez por dia. E alguns estudiosos dão conta de que esse indivíduo entrava com uma cordinha amarrada ao pé, porque se ele demorasse mais do que o tempo suficiente, como ninguém mais podia entrar naquele espaço, simplesmente puxavam a corda, porque entendiam que aquele indivíduo tinha sido reprovado por Deus e, portanto, exterminado.
Dentro daquele espaço também existia a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. E aí, meus queridos, o que acontece afinal de contas? Vocês devem estar lembrados que quando Cristo lá na cruz disse, está consumado, foi dito que o véu rasgou-se de alto a baixo. E aí, o que acontece afinal de contas? Você canta, e já cantou muitas vezes, um cântico que diz assim, o véu, como que é? O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Aí, meus queridos, Jesus Cristo rasgou o véu, te possibilitou a ter livre acesso ao Pai. Você não precisa mais que outro sumo sacerdote interceda por você além da pessoa de Cristo. Por isso que lá em Hebreus capítulo 9, o autor aos Hebreus faz referência a Cristo como sendo o sumo sacerdote. Que ele, Cristo, foi o sacrifício e o sacrificador ao mesmo tempo, sim. Por meio de Cristo, o véu rasgou-se. Você agora tem livre acesso ao Pai. A inimizade que existia entre você e Deus já não existe mais, porque você tem um advogado por excelência, Jesus Cristo, o justo. Sim, meus queridos, Cristo derribou a parede de separação que estava no meio, que a inimizade. É por isso que Cristo diz assim, já não vos chamamos de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porquanto tudo quanto recebi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Você já parou para pensar nisso? Pois bem, meus queridos, meus amados irmãos, havia ameaça de morte para aqueles que adentrassem o Santo dos Santos sem que fosse devidamente habilitado no local onde eram oferecidos os sacrifícios. Um cristão é aquele que sabe que o sangue de Cristo pagou as exigências santas e justas de Deus e agora ele, o cristão, livremente pode apresentar-se ante o Senhor na certeza de que os pecados foram perdoados. Conforme o verso de número 15 aí, observe que coisa interessante que o apóstolo Paulo diz, verso 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Sim, é interessante que uma das afirmações que nós encontramos nas Escrituras é justamente o desafio para que cultivemos uma natureza desejosa de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento o Senhor diz que tiraria o coração de pedra do povo e lhe daria um coração de carne. O que significa isso? Mudança de natureza, mudança de atitude. Jesus fala para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sim, meus queridos, o apóstolo Paulo afirma aqui no texto que por meio da obra de Cristo, operada lá na cruz do Calvário, somos transformados, novas criaturas. Ele fala em um novo homem, ou seja, aquele que vivia em rebeldia contra Deus, aquele que desprezava as instruções da parte de Deus, agora tem essas instruções como sendo algo elementar e indispensável para a vida. Cristo satisfez a ira de Deus e agora o cristão é declarado justo e vive uma vida de retidão. Verso de número 18 diz assim: porque por ele
ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Sim, antes não tínhamos acesso. Antes estávamos como filhos da ira. Mas Cristo lá na cruz do Calvário disse: Deus meu, por que me desamparastes? E aí a teologia se encarrega em dizer que naquele instante Cristo estava levando a minha e a sua culpa. Naquele instante Cristo está sendo alvo da ira justa e santa de Deus. É por isso que lá na cruz Cristo exclama: está consumado, ou seja, foi pago o preço por mim e por você. E justamente porque Cristo pagou o preço por mim e por você, agora nós temos livre acesso ao Pai. E aí tem uma expressão que o apóstolo Paulo cita em Romanos capítulo 8, que eu acho simplesmente maravilhosa. Ele diz que pelo Espírito podemos clamar Abba Pai. Esse termo, essa expressão Abba Pai, é aquela da forma como o filho refere-se carinhosamente ao pai, né? Papai, painho, meu papai, que exprime a ideia de comunhão. Isso foi Cristo, e tão somente Cristo quem possibilitou isto, meus queridos, porque lá em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que pelo primeiro Adão veio a morte sobre a humanidade. Lembrando que o termo Adão significa pai da humanidade. Daí ele diz que pelo segundo Adão a vida. Quem? Cristo, afinal de contas, tão somente Cristo. Ora, meus queridos, todos os que pertencem a Deus são concidadãos e membros da família de Deus, conforme está escrito aí no verso de número 19, que diz o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Os gentios não eram considerados assim. Aliás, no Antigo Testamento existia o pátio dos gentios. Eles nem mesmo poderiam juntar-se aos outros, aos hebreus, posteriormente chamado povo de Israel. Eles tinham que adorar de uma forma separada, mas Cristo possibilitou para que não mais houvesse essa separação. Alguns judeus ainda continuaram insistindo com essa ideia. E aí o apóstolo Paulo argumenta aqui que não existe mais essa separação, que em Cristo somos todos um. As bênçãos da aliança restrita aos judeus agora abrange também os gentios. Quando você lê, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o chamado Concílio de Jerusalém, foi justamente para debater esta questão. Ou seja, de repente os judeus começam a perceber que os gentios também começam a receber o Espírito Santo, que os gentios também começam a identificar-se como sendo povo de Deus. E eles dizem: como assim? E os nossos hábitos, e os nossos costumes, e a nossa cultura? Daí os apóstolos se levantam para dizer: a situação mudou. As coisas não são mais assim. Não existem agora dois povos. Existe um só povo, ligado em Cristo Jesus. Somos uma só unidade, afinal de contas. Ora, meus queridos, judeus e gentios estão agora unidos pela cruz de Cristo. Versos 21 e 22 que diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Sim, meus queridos, estamos todos sob uma só base,
que é a pessoa de Cristo, que é a peça principal da igreja. Por isso, meus amados irmãos, cabe-nos aqui fazer a seguinte pergunta: você se reconhece enquanto um cristão autêntico ou é apenas um cristão nominal? É impressionante como alguns indivíduos já têm 10, 20, 30 anos na igreja, mas não conseguem esboçar evidências de alguém efetivamente transformado, alguém que teve um encontro pessoal e real com a pessoa de Cristo. De maneira, queridos, que se faz necessário nós nos identificarmos com a pessoa de Cristo e não simplesmente cultivarmos no nosso coração orgulhos inúteis que não nos levam a lugar nenhum. Os judeus, por exemplo, se orgulhavam de serem filhos de Abraão, mas em uma dessas, enquanto alguns indivíduos se orgulhavam por ser filhos de Abraão, Jesus olha em seus olhos e diz: vocês são na verdade filhos do diabo. Conforme está escrito em João capítulo 8, verso de número 44. Sim, eles se orgulhavam de serem filhos de Abraão. E Jesus diz: vocês não são filhos de Abraão. Vocês são filhos do diabo. Porque vocês são mentirosos. Porque o diabo é mentiroso. E quando ele fala da mentira, fala do que ele é próprio, porque desde sempre mentiu. E vocês, diz Cristo para aquelas pessoas, vocês estão vivendo uma mentira. Porque vocês não miram os exemplos de Abraão. Porque se vocês mirassem o exemplo de Abraão, vocês entenderiam a razão da minha vinda. Porque neste mesmo João 8, no verso de número 56, Jesus diz assim, Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Aí, claro, Cristo está fazendo referência àquele momento lá de Gênesis capítulo 22, quando Abraão estava lá prestes a sacrificar o seu filho Isaque, quando o anjo lhe apresenta o cordeiro. Aquele cordeiro era um tipo de Cristo. Foi aquele cordeiro untado que foi entregue ali para Abraão. E aquele cordeiro, sim, apontava para a pessoa de Jesus Cristo. Ora, meus queridos, ora, meus amados irmãos, como nós podemos concluir o entendimento desse texto aqui, afinal de contas? Somos desafiados a sermos muito mais do que detentores de uma espiritualidade vazia, mas somos desafiados a nos identificarmos com a pessoa de Cristo, de maneira a vivermos como de fato indivíduos que têm esperança. E aí o apóstolo Paulo diz que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Portanto, é preciso que você reflita profundamente a respeito da fé que você afirma professar, do Cristo que você afirma crer, da esperança que você afirma ter no seu coração, e viver como efetivamente alguém que estava sem esperança e sem Deus no mundo, mas que agora foi chamado para o aprisco, que estava na condição de inimizade com Deus, mas que agora sim pode clamar Abba Pai, porque é o Espírito Santo, ou foi o Espírito Santo quem um dia te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E agora você pode, por meio da pessoa de Cristo, adentrar a santa presença de Deus. Porque o véu que separava já não separa mais.